Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. A Mari, ela tem um projeto maravilhoso que eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas que talvez vocês conheçam ou mesmo familiares e vão dizer assim, nossa, eu não sabia que isso existia, porque foi assim comigo, né, Mari? Chama Casa Alva e aqui com a gente hoje vocês vão descobrir o que é esse projeto, o que ele faz, de que forma que você pode ser uma pessoa que vai contribuir com isso, divulgar esse podcast para que chegue nas mãos de pessoas que vão poder aumentar, abranger mais e mais mulheres, né? Mulheres e com seus filhos que serão abrangidos por essa obra tão preciosa. Mari, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Imagina. por estar aqui. Eu que agradeço muito. A gente valoriza muito esses espaços para que a gente possa falar do nosso trabalho, para que a gente possa levar, né, ao conhecimento da comunidade o que está sendo feito na nossa região e para que as pessoas que precisem desse serviço, né, possam... Saibam onde procurar. Exatamente, saibam onde procurar, saibam que existe. Exatamente. Então, para a gente, esse espaço é muito precioso. Então, eu que agradeço demais, né? E para mim é uma honra estar aqui. A honra é nossa. E o propósito aqui é justamente isso, é levar esse conhecimento, né, para as pessoas. Isso. Que bom. E daí, conta para nós, então, o que é o projeto, como ele começou... Certo. Então, a Casa Alva, né, ela iniciou em Balneário Camboriú, no ano de 2017. Olha. A gente iniciou o projeto, né, pensando em prestar acolhimento para mulheres em situação de rua. Esse era o formato original. Só que em 2017 não existia essa demanda em Balneário Camboriú, né, com números significativos para que fosse necessário esse tipo de serviço. Mas, né, a gente ficou sabendo, através do judiciário, que existia uma demanda de mulheres em situação de violência doméstica. E esse serviço não era prestado, né, nem em Balneário Camboriú e em nenhum município da região. Então, a gente iniciou o primeiro abrigo aqui, né? Nós temos uma ONG, o nome é Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida. E a Casa Alva está debaixo desse guarda-chuva jurídico. É um serviço que nós prestamos na modalidade de acolhimento para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Em 2017, a primeira casa foi aberta em Balneário Camboriú. Nós iniciamos ali só com recursos da iniciativa privada, não tínhamos nenhum convênio, né, com o poder público. Nós acreditávamos que o dinheiro que a gente tinha em caixa seria suficiente para a gente sobreviver o resto da vida. Vocês não contavam que teriam tantos? Não contávamos com a burocracia, né, com todas as adequações que a gente precisava fazer, tanto, né, no que diz respeito ao local físico, né, quanto à equipe, né, quanto às questões de documentos também. Então, a gente foi se profissionalizando, a gente foi, né, se capacitando. E foi necessário, sim, né, que a gente pudesse participar, né, do primeiro edital que saiu em Balneário Camboriú para um abrigo nessa modalidade. E aí, em seguida, a gente também precisou abrir em Itajaí, no ano de 2019. Na verdade, o primeiro convênio que nós fechamos foi com o município de Itajaí. Ah, é? Foi o primeiro convênio, porque Itajaí tem uma organização ali na assistência social diferente de Balneário Camboriú, né? Então, eles já tinham esses dados. Balneário ainda não tinha, então Itajaí já tinha. Então, eles lançaram o edital, a gente participou, a nossa instituição foi contemplada e nós passamos a prestar o acolhimento para Itajaí, só que aqui em Balneário Camboriú. Só que esses números de Itajaí, eles foram crescendo cada vez mais, né? Uau. Porque eu sempre falo que violência doméstica é como se tu fosse mexer num vespeiro. Né? Às vezes a gente chega numa cidade, a gente vai conversar, né, com o pessoal da assistência social, eles falam, olha, a gente não tem noção muito de quais seriam esses números aqui. Quando a gente começa a prestar o serviço é que a gente, de fato, vai entender, né, a situação que está. É velado a coisa, né? É velado. E aí, em Itajaí, em 2019, a gente já precisou, né, abrir um abrigo lá. E hoje a gente tem Itajaí, Balneário Camboriú e no município de São José, que é na Grande Florianópolis. Então, são 3 abrigos.
E como funciona isso? Como é que funciona o projeto? Então, parece, quando a gente fala do fluxo de acolhimento, parece que é muito difícil, que é muito burocrático, mas não é, ele é rápido. Então, a mulher sofre a violência doméstica, registra o boletim de ocorrência, precisa dar entrada na medida protetiva, precisa pelo menos pedir a medida protetiva, e aí a mulher sinaliza, tanto na delegacia, muitas vezes essa família já está sendo acompanhada pelo CREAS do município, né? Então o CREAS já está acompanhando essa família, já sabe que essa família vem enfrentando essa questão da violência doméstica, e quando a situação fica insustentável, né, ela pede o acolhimento. Porque a prisão por violência doméstica, ela só é efetuada em flagrante. Então, muitas vezes, o que acontece quando não existe essa modalidade de abrigamento? A gente incentiva a mulher a fazer o boletim de ocorrência, tem campanhas que são muito válidas, né? A gente não pode descartar nada, são válidas, mas quando a mulher não tem para onde ir, ela retorna para casa com o agressor com o boletim de ocorrência embaixo do braço. Uau. Então, a situação dela talvez fique... A pior até, né? Pior ainda. Então, por isso, a importância de ter esse serviço. Porque o que faz parte ali, né, daquele pacote da violência doméstica é o rompimento com a rede de apoio. Geralmente, essa mulher não tem mais rede de apoio. Ela não tem mais familiares, né? Porque isso é uma característica muito forte de um relacionamento abusivo. O agressor, ele faz isso. Ele vai isolando essa mulher de toda a rede de apoio. Não tem mais familiares, não tem mais amigos, né? Então, ela está completamente sozinha. Então, por isso a importância de ter, né, um serviço, né, nessa modalidade sendo prestado. E a gente não faz ideia disso, né? Que loucura, né? Não faz, porque até a gente começar a viver isso, eu falo que a gente vive muito numa bolha, né? É verdade. Até a gente sair da bolha, até a gente começar a entender como que as coisas de fato funcionam, né? A gente vai se encontrando com essa realidade, né? Então, a gente às vezes pensa, as pessoas me perguntam muito, poxa, mas é só mulher de baixa renda? Não, a gente já acolheu mulheres com formação superior, eu já acolhi advogada, a gente já acolheu contadora, a gente já acolheu enfermeira, né? A gente já acolheu empresária. Lógico que o tempo de acolhimento delas é diferente. Às vezes elas só precisam de um fôlego, né? Precisam sair rapidamente do endereço que elas estão para que elas possam se organizar e aí sim, né, se estabelecer de uma outra forma. Mas a violência doméstica, ela não é um problema exclusivo do pessoal economicamente fraco, né? Não. Infelizmente, ela está em todas as classes. Na Atlântica, ela está na Quinta Avenida, né? Ela está em todos os lugares. Então, não escolhe, né? A violência doméstica hoje, ela é uma realidade, né? Que a gente tem cada vez mais enfrentado, né? A gente tem diversas campanhas de enfrentamento, diversas ações de enfrentamento. E às vezes a gente pensa assim, mas será que piorou? Porque antigamente a gente não ouvia falar tanto. Eu acredito que não é que piorou. É porque hoje a gente tem a informação, a gente tem acesso à informação de uma forma diferente, né? Então, essas mulheres, quando elas chegam no acolhimento, quase sempre chegam só com a roupa do corpo, porque fugiram, né? Então, a gente tem muitos casos de mulheres que chegaram com a roupa do corpo, que chegam sem documentação, porque o agressor já destruiu os documentos, né? Como uma forma de manter elas ali, né? Naquele formato ali, né? De domínio. Então, essas mulheres, elas chegam no acolhimento... obsessão. É uma doença, na verdade, né? Tem vários perfis, assim, né, de agressores. Tem o cara que ele é psicopata mesmo. Né? Então, essa mulher, ela vai passar mais tempo no acolhimento. Porque, geralmente, eles não desistem tão fácil assim, né? Mas tem aquela situação que o homem era um dependente químico, né? E a violência, ela foi motivada pelo uso de drogas, de álcool, né? Então, geralmente, esse homem, ele não apresenta tanto risco assim. Tem situações que o relacionamento já estava tão desgastado que quando a mulher vai para o acolhimento, o homem não quer mais também o relacionamento, então ela tem liberdade para reconstruir a vida, né? Então, elas chegam dentro do acolhimento, a gente faz uma escuta inicial para entender um pouco daquela história, porque a história, de fato, a gente só vai entender depois de um longo tempo. Porque a gente precisa construir um vínculo de confiança. Claro. Né? Ô, Mari, desde que ela deu entrada, fez a denúncia, solicitou o afastamento e tal, quanto tempo para ela conseguir chegar até o abrigo? São casas onde elas vão morar nessas casas com os seus filhos, né?
Isso, é imediatamente. É imediatamente. É. Entendi. E elas podem ficar por tempo indefinido. O tempo máximo é 1 ano. Ah, tá. Porque a gente precisa, né, utilizar essa vaga para os novos acolhimentos. Hoje vocês teriam quantas vagas? Em assim? Balneário Camboriú, 40. Dessas entendi. 40 vagas já estão praticamente Todas É preenchidas. sempre assim. E elas moram com outras mulheres? Com ou outras com mulheres. outras mulheres? Com outras mulheres, né? Cada família tem o seu quarto, né? Se tem 2 solteiras ou mulheres com um filho só, geralmente elas dividem um dormitório, né? É um abrigo, só que não com características de albergue, com características de casa. De casa. De casa, de lar mesmo, né? Que legal. Essa é uma prioridade nossa, manter essa característica de lar. Aí elas chegam lá, passam por uma conversa com o psicólogo. Isso, a gente tem uma equipe técnica, psicóloga, assistente social e pedagoga. Então, elas fazem essa escuta inicial, a gente entende ali um pouco da história, né? Aquilo que ela está preparada para falar. Geralmente, a gente não se aprofunda muito, né, no que aconteceu de imediato, porque ela precisa, né, desse tempo para que ela possa organizar as emoções. A gente entende qual que é a demanda de mais urgência daquela família, né? Se são demandas relacionadas à saúde, se é documentação, né? Então, a gente vai fazendo os encaminhamentos necessários. As crianças, a gente troca de escola, porque senão o agressor, né, pode fazer essa abordagem E na esses escola. endereços, esses abrigos não são divulgados? São totalmente sigilosos. Sigilosos, para o agressor não encontrar, né? Isso. E ali a gente começa, né, a reconstruir aquela vida que chegou completamente destruída, né? E a gente vê, né, às vezes, aquela situação, ela não foi uma agressão pontual. Às vezes, a violência que ela sofreu, ela começou a sofrer na infância, na casa dos pais, né? Então, muitas vezes é geracional a questão da violência doméstica. Por isso que ela não é tão simples de resolver, né? Às vezes, as pessoas têm muito preconceito ainda. Falam, poxa, mas como? Como que permanece num relacionamento assim? Né? Apanha porque gosta, porque quer. Mas não, a situação ela é tão complexa, né? Então, a gente lida muito com a dependência emocional, que a gente não falava alguns anos atrás. A dependência emocional, ela é tão grave quanto a dependência química. Ela também apresenta sintomas de abstinência, né? São situações... Mas, tipo, da pessoa sentir falta da agressão? Sentir falta do convívio com o agressor. Porque não conhecia outro formato de relacionamento. Já cresceu num ambiente assim, né? O pai já era um agressor. Então, tem muitas mulheres que já vieram com o histórico de violência desde a infância. Ou tem muitas mulheres que cresceram num lar de criança, que já não tiveram família. Então já é uma vida completamente destruída, né? Então, elas já têm esse formato familiar muito deformado. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, fazer o rompimento, né? Então, vem de relacionamentos disfuncionais, né? Totalmente disfuncional, totalmente. E essas mulheres também, muitas são dependentes financeiramente, né? E muitas têm mais de 2, 3 filhos. Então, a gente já fez acolhimento de mulheres que tinham 5, 6 filhos, né? E olha para aquela situação e fala, meu Deus, como que ela vai dar conta de tocar a vida dela sozinha, com todas essas crianças, com toda essa responsabilidade, sem uma profissão, sem um emprego. Então, é um trabalho de formiguinha. Muitas vezes a gente começa, não é do zero, é do menos zero com aquela família. Do menos um. Menos um. É isso. Que loucura, né? E é uma realidade, assim, que está muito próxima de nós. E a gente não tem... Está do nosso lado e a gente não sabe. E a gente não sabe, né? Há uns 3 anos atrás, não, mais 5 anos atrás, a gente acolheu uma mulher. Ela chegou grávida na instituição, né? E essa história está até na nossa rede social, no nosso Instagram, né? Ela gravou um videozinho. Ela chegou na instituição e ela conheceu, né? Daí ela foi contando pra gente, né? Ela conheceu esse homem na internet, eles começaram a namorar. Parecia um cara incrível, assim. Ela fala, nossa, achei que era o meu príncipe. Geralmente é assim, né? Geralmente É engraçado assim. que as histórias, elas são parecidas, né? Mas eu sempre falo para elas, olha, meninas, fiquem atentas, porque eles sempre dão sinais. Em algum momento, ele dá algum sinal, né, gente? Só que a mulher tá apaixonada ali, Não fica vê. cega, não vê.
E aí, um dia ele chegou para ela e falou assim, olha, eu vou te levar para viajar, eu quero que tu vá conhecer a minha família no interior, aqui em Santa Catarina. E ela tinha quantos anos? Ela tinha próximo de 30 anos, né? Acho que ela tinha uns 28, 29. Na época do acolhimento, nessa época que ela conheceu ele, ela tinha em torno de uns 25, 24, 25. Ela era bem jovem. E aí eles foram viajar. Quando chegou no hotel, ele tirou o celular dela e disse, agora você é minha propriedade. E ele levou ela para dentro de um prostíbulo clandestino e ela ficou 5 anos em cárcere, sendo obrigada a se prostituir. Então, existe uma rede, né, de prostíbulos clandestinos envolvida com tráfico humano, e isso em Santa Catarina. E a gente acha que é história de filme, que isso não acontece. E aí, como ela acabou engravidando dele, porque ele violentava ela sexualmente, né? E ele forçou que ela fizesse o aborto, ela não fez, ela escondeu a medicação e não tomou. Ele veio com ela embora aqui para nossa região, porque ele já tinha negociado o bebê. Ele ia vender o bebê. E ela conseguiu fugir aqui. E aí, nessa fuga, que ela foi parar na Casa Alva. Então, essa história é uma Glória história... a Deus por essa Casa Alva, gente. É uma porta de Deus mesmo aberta para resgatar essas mulheres, Com né? certeza. E hoje em dia, graças a Deus, ela se profissionalizou. Ela conseguiu comprar um apartamento para ela, mora os filhos. Ela tá super bem, super estabilizada, super bem. E ele tá solto. Ele passou até um tempo preso, mas agora ele tá solto. Então, são muitas histórias, né? A gente tem muitas histórias felizes, mas a gente tem histórias tristes também, né? Tem uma mulher que ficou acolhida conosco 9 meses, com 3 filhos lindos, e ela tinha uma dependência emocional absurda daquele agressor. E a gente trabalhando muito para que ela rompesse esse ciclo, né? Mas ela continuava mantendo contato com ele, né? Não pode. Isso está lá, né, dentro, né, do nosso regimento interno, né? Elas assinam um termo quando elas chegam com algumas regras, e essa é uma regra muito importante. Porque se a mulher quebra, né, a medida protetiva, essa medida protetiva ela não tem mais validade. Exatamente. E ela acaba comprometendo também a segurança das outras pessoas, das outras mulheres que estão lá. Porque esse aí, por exemplo, era um que ele sabe o endereço desse abrigo. É isso. Tipo, vocês já não fazem propaganda, já não divulgam para ficar escondido, né, digamos assim, do agressor, e aí ela acabou expondo. E ela continuou mantendo contato com ele, até que teve um dia que ela retornou para ele. A gente interviu, aí ela conseguiu convencer a mãe dela disse que ia acolher ela, mas na verdade ela ficou uma semana na casa da mãe e voltou para ele. Ele acabou matando ela e matando a mãe dela na frente das crianças. Então, essa situação é algo que a gente luta muito para que não aconteça, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem histórias muito felizes, né? A gente tem histórias difíceis, né? Mas as histórias são mais felizes? São mais felizes. Quando a gente iniciou o trabalho... histórias felizes. Quando a gente iniciou o trabalho, a gente ainda não conseguia, né, entender como é que funcionava bem esse ciclo de violência. Então, muitas mulheres acabavam retornando para o agressor. Então, a gente começou a se especializar e a gente começou a entender que se não quebrasse o ciclo de violência, elas até poderiam não voltar para aquele agressor, mas elas acabavam se envolvendo em outro relacionamento abusivo. Então, a gente já acolheu mulheres que foram acolhidas 2 vezes, mas cada uma de um agressor diferente, né? Então, elas falam assim, meu Deus, eu tenho um dedo podre, mas não, é aquela repetição de padrão, né? Que a gente precisa auxiliar elas a identificar e romper. Então, hoje a gente não tem mais, né, esses números significativos de retorno para os agressores. Não, elas conseguem romper o ciclo de violência. Amém. A gente vê as mulheres realmente, elas acabam se profissionalizando, elas chegam na instituição. Às vezes, tem mulheres que não tinham nunca tido contato com o mercado de trabalho. Aí a gente começa a fazer as intervenções. Eu gosto muito da área da beleza. Então a gente vai atrás de um parceiro na área da beleza. Ela vai, se especializa nisso, né? E sai da instituição trabalhando, né? Com uma perspectiva diferente, né? Com objetivos, com sonhos, com esperança. Geralmente essas mulheres são agressoras dos filhos também, porque não conhecem outra modalidade de educação de filhos, né?
Então, a gente auxilia elas nisso. A gente tem grupos de mães, né? Onde a psicóloga faz o grupo com as mães, para que elas entendam que educar, né, pode acontecer de uma forma diferente. Não necessariamente está ligado à agressão, né? Então, a gente tem muitas intervenções. É um trabalho extremamente complexo, né, dentro da instituição. E toda a logística de fazer que muitas mulheres convivam juntas, né? Com o menor número de conflitos possíveis. Eu ia te perguntar isso, como que é isso, né? Elas morarem juntas numa casa. Quantas mulheres numa mesma casa, mais ou menos? A gente fica em Balneário Camboriú, que são 40 vagas. Geralmente a gente tem na faixa de 20 mulheres, porque o restante são crianças. Dificilmente uma mulher não tem filhos ou tem um filho só. Então, a média de 20 mulheres. A gente tem mais a nossa equipe, que é formada só por mulheres. Uma média de 40 crianças. É uma loucura. Mas eu sempre falo, nossa, a prova de que Deus está aqui... É a graça mesmo. É a gente conseguir, né, dar conta de tudo isso e conviver até de uma forma muito harmônica. Se tu chega lá de tarde, tu não diz que tem a quantidade de gente que tem lá. Né? A casa é organizada. Claro, tem os conflitos? Tem. Mas aonde não tem, né, Mari? Aonde não tem, né? Mas não da forma aonde que poderia ser. Aonde tem gente, tem conflito. Tem conflito, é isso mesmo. Não tem como evitar isso. Não tem como evitar. Mari, mas como é que é a dinâmica dessa casa? Elas têm atividades durante o dia? Trabalham fora, não? Como é que é isso? Então, elas não precisam, diferente da comunidade terapêutica, que depois eu queria falar um pouquinho, elas não estão internas, né? Elas são moradoras. Então, elas podem fazer... tem mulheres que chegam que trabalham, continuam trabalhando. Elas têm liberdade para levar os filhos na escola, para ir para consultas médicas. Então, um dos nossos focos é preservar a autonomia dessa mulher. Porque a gente entende que se ela não tiver autonomia preservada, a dependência que ela tinha do agressor, ela acaba tendo da instituição. E para ela, né, isso não é efetivo. Então, claro, as que correm riscos de vida, né, a gente tem um cuidado diferente, né? A gente tem uma motorista, daí a motorista leva os filhos na escola, né? Essa mulher, ela vai precisar ficar um pouco, permanecer mais tempo dentro da instituição, mas a grande maioria não. Então, elas podem sair, podem trabalhar, podem levar os filhos na escola, né? A gente, inclusive, incentiva que elas tenham essa autonomia. Elas precisam retornar no horário, né, correto ali para fazer o pernoite, né? Elas têm um horário para retornar para a instituição. E na casa, elas são responsáveis por lavar as roupas, né? Por organizar o quarto, tem as escalas, né, de limpeza no geral. A gente tem umas serviços gerais, mas elas também têm as suas responsabilidades, né? Normal de uma casa. Sim, com certeza. Porque cabeça vazia é oficina do diabo, É isso. né? Então tem que estar ocupado. Uhum. E tem uma segurança, assim, existe um policiamento? A gente tem monitoramento, né, de câmeras, a gente tem uma parceria com uma empresa de segurança, né, que faz esse monitoramento para nós. A gente tem um bom relacionamento com a guarda. Então, todas as vezes que a gente precisou, eles chegaram, né, rápidos até o local. E, graças a Deus, a gente nunca teve uma tentativa, né, de um agressor de entrar dentro da instituição. Não, não. Então, eu sempre falo que Deus tem nos guardado, né? Amém. Escondido debaixo das asas dele. Tem escondido. Que bênção, né? Sim, sim. E é muito bacana, ele, né, ver a forma como elas chegam e, muitas vezes, a forma como elas saem. A gente vem acompanhando, né, o avanço. E a gente conversa muito com elas, né? A gente fala que a maior mudança que precisa acontecer é dentro delas, né? Elas precisam romper, né, crenças limitantes que elas têm, entender que essa repetição de padrão é o que faz elas estarem naquela condição, né? As crianças não têm escolha, mas elas têm. Né? Então, a gente não interfere diretamente nas escolhas delas, a gente precisa respeitar. Mas a gente quer que, pelo menos, elas tenham a chance de ter escolhas, porque se elas não tivessem um lugar onde elas pudessem estar, elas não teriam chance. Já estava escolhido, era a morte, né? Isso. Porque fatalmente isso aí uma hora vai levar à morte, né? Exato. Muitas chegam, né? E que foram, naquela noite, elas iam sofrer o feminicídio, né? Muitas chegam, né? Realmente
com marcas visíveis, né, no corpo, né? Uma coisa que eu falo para as meninas da equipe é que o dia que elas verem uma mulher chegar machucada e isso não causar, né, uma angústia, não causar o desconforto, acabou o tempo delas ali. Que a gente não tem como se acostumar com isso, né? Não tem. Então, essa é a diferença do nosso trabalho. Por que que o trabalho é humanizado? Porque a gente não pode naturalizar o que não é natural, né? Se tiver que chorar junto, chora junto. Se tiver que abraçar, chora junto. Não tem como robotizar algo, né? Então, a gente já recebeu mulheres. Final do ano passado, a gente fez o acolhimento de uma mulher. Eu nunca tinha visto, durante todos esses anos, ninguém ficar naquele estado. A gente não conseguia entender no rosto dela o que era o olho, o que era nariz e o que era a boca. Era uma coisa só, porque ela apanhou com uma barra de ferro. Ele bateu com uma barra de ferro. Ela ter sobrevivido era um milagre. Um milagre. Rachou a cabeça dela. A gente teve uma outra mulher também que o agressor deu com um facão na cabeça e abriu a cabeça. Então, às vezes elas chegam muito machucadas. Muito machucadas. Mas esses machucados, eles saram, né? E faz cicatriz. Agora, o que está dentro, exatamente. Tá dentro, a gente não consegue ver. Meu pai amado. É difícil. É muito difícil. É só aí daí que a gente vê que é só o Senhor mesmo, né? É. Que dá força do nosso braço. Não. Pela força do nosso braço não tem condição. E esse abrigo, ele é mantido pelos convênios, pelas prefeituras? Isso. A gente tem as nossas vagas sociais, né? A gente faz as nossas ações para levantar recurso, porque a gente não consegue atender a todo o estado. Porque elas não pagam absolutamente nada. Não custa nada para elas, né? Não custa nada para elas, né? A gente trabalha com elas. É importante a gente falar isso, porque senão a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar, digamos assim. Isso, não custa nada para elas. A gente até trabalha com elas essa questão da educação financeira, porque se elas ficarem 9 meses dentro do abrigo, trabalhando 9 meses, elas podem guardar 9 meses de salário. Elas não têm o custo nem de higiene pessoal, né? Elas podem guardar esse recurso para que seja, né, um pé de meia para elas tocarem a vida lá fora. Sim, né? reconstruir a vida, né? Isso. Em Balneário Camboriú a gente tem um convênio com o município aqui. Nós temos convênios, né, em Itajaí com o município de Itajaí. Aí a gente atende Barra Velha, né, através de credenciamento. A gente vai atender Penha agora, a gente atende Camboriú, Gaspar, Navegantes. Então, praticamente a região da Anfre, né, a gente tem conseguido atender toda. Que tremendo. E vocês também contam com a ajuda de empresários? Isso, a gente, né, faz campanhas nesse sentido, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas como que eu posso ajudar, né? Ou ver lá... Até para que mais abrigos sejam construídos. Para que a gente possa ampliar, né? Agora a gente está com uma obra na Casa de Balneário Camboriú, porque a gente quer fazer um parque para as crianças na frente, né? É importante que eles tenham um espaço. Então, tudo isso a gente está fazendo do nosso recurso próprio, né? Porque tu já pensou, Mari, a pessoa chega lá, vai na delegacia, faz a denúncia... Né, pede, como é que chama? Ela pede lá a medida protetiva. A medida protetiva e fala assim, o abrigo tá lotado. Vai ter que esperar uma vaguinha. Não tem como. Isso pode custar a vida, né? Pode custar a vida. Por isso que a gente tá sempre dando um jeito, né? Difícil. Olha, eu acho que a gente deve ter dito isso umas 2 vezes, 3 vezes durante esses 7 anos. Porque a gente sempre dá um jeito de fazer o acolhimento, porque a gente sabe que às vezes é a última chance daquela mulher. Exatamente, né? A última chance. Às vezes é a última chance dela, então isso é uma responsabilidade muito grande. Então por isso que a gente insiste, né, em fazer essa divulgação da iniciativa privada para que possa nos ajudar, às vezes não com recurso financeiro, mas que agora a gente precisa do material ali para construir. Né? A gente está ampliando, né, a questão de vagas, a gente está sempre... estica um quarto aqui, faz uma salinha aqui. Agora a gente está investindo na brinquedoteca para fazer um espaço legal para as crianças. Em Itajaí, a gente tem a comunidade terapêutica masculina. Né? A gente está hoje com 48 homens lá acolhidos. E a gente abriu a feminina agora, na nossa região. Para dependente químico. Mulheres. A gente não Esse é outro projeto, na verdade. Ou é da mesma ONG. Na mesma ONG. Mesma ONG, né? Então, a gente não tinha na nossa região comunidade terapêutica feminina. A gente tinha uma em Itajaí, que só consegue atender o município de Itajaí. Balneário não tem, Camboriú não tem, Navegantes não tem.
Então, a gente E os números são alarmantes Não, também. terríveis, porque muitas mulheres que a gente acolhe são dependentes químicas. Sofreram a violência, mas são dependentes químicas. Algumas a gente consegue, né? Ela tem um nível de dependência mais leve, consegue se adequar, né, ao regimento da casa, porque a gente é uma modalidade diferente de abrigamento. Elas podem sair, né? A dependência química não, fica interno, não sai, né? Então só sai com a família nos dias de visita. Então a gente muitas vezes não consegue atender essa mulher, né, no programa que ela precisa, são programas diferentes. Então a gente abriu a comunidade terapêutica feminina sem nenhum apoio público, né? Totalmente do nosso recurso próprio, que quase não existe. Foi totalmente pela fé, mas porque existe uma demanda, né? Então as pessoas começaram a nos procurar, mas não tem vaga feminina, não tem vaga feminina. E a gente conseguiu adequar, né? Porque o espaço que a gente tem, a comunidade terapêutica masculina, é maravilhoso, é muito grande. Então, a gente conseguiu adequar nesse espaço do outro lado da rua, né, bem separado, bem independente, a ala feminina. Então, a gente está aí arrecadando materiais de construção, a gente está arrecadando tudo que a gente precisa. Toda ajuda é bem-vinda. Limpeza, alimentação, toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Porque também o dependente químico também não paga nada, ele se não paga nada. Interna Isso, gratuitamente. Gratuitamente. Mas, tanto na feminina quanto na masculina, a gente tem vagas particulares, né? Às vezes a família precisa, né? Não tem o que fazer, precisa do serviço, aí pode entrar em contato conosco. A gente tem vagas particulares também. E lá ele fica quanto tempo, mais ou menos? 9 meses. 9 meses. 9 meses. São 6 meses de tratamento e mais 3 meses do programa de prevenção à recaída. Mas é um trabalho sensacional. Tremendo, né? E é assim, as pessoas marginalizam muito a questão da dependência química, né? E é uma doença, né? É uma doença. É uma doença. As mulheres muito vítimas de alcoolismo, né? Muito, muito. E assim, a gente dá uma andada aqui em Balneário Camboriú, tu já começa a ver que a situação mudou, né? Tem um número de mulheres, né, na rua que há uns anos atrás não tinha. É verdade. E essas mulheres que estão na rua são dependentes químicas, né? E a sua grande maioria são usuárias de crack, né? Algo que a gente já não via mais com essa frequência, né? Pelo menos aqui na nossa região, claro. Verdade. Nas grandes capitais a gente vê, né? É uma questão de saúde pública. Mas aqui na nossa região a gente não tinha, não se deparava com essa realidade. E agora está assim, né? Agora a gente já está com 2 acolhidas lá. Sério, no crack. É como você falou, né? O projeto Casa Alva começou em 2017 para acolher mulheres de rua. Só que não tinha. Não tinha. Agora tem. Nossa. Agora tem. Mari. E a gente está aí, né? À disposição. Sim. Né? É o que a gente ama fazer, nos alegra demais, né? Nos inspira, nos motiva. Vocês são uma equipe de quantas pessoas que trabalham nesse projeto? Em todas as casas a gente é quase 60 funcionários. Uau. É uma equipe grande. E são trabalhos voluntários? Não. Não? Não, é todo mundo. São empregos mesmo? É emprego mesmo, é CLT. Mas existe o voluntariado também? Não pode no voluntariado por conta do sigilo do endereço. Entendi. Na comunidade terapêutica, sim. Né? A gente consegue trabalhar com voluntariado. Mas na Casa Alva, não, por conta do sigilo do endereço. Entendi. Então, às vezes, a gente consegue alguma pessoa que já tem algum tipo de vínculo conosco. Eu sei fazer unha, eu quero lá fazer uma oficina de manicure para elas. E dessa forma, a gente até consegue encaixar alguma coisa do voluntariado, mas no trabalho efetivo, não. Levar uma profissão para elas. Isso. Ou às vezes alguém que vai estar nos ouvindo fala, eu tenho uma empresa, eu oferto cursos, né? A gente precisa de parceiros nessa área também. Então, agora vai vir o Dia das Crianças, né? Às vezes as pessoas, poxa, mas como que eu poderia ajudar? Não tenho recurso, mas eu tenho um grupo de amigos, talvez eu consiga fazer uma arrecadação de brinquedo pra gente, é super bem-vindo, né? Tem muita coisa que dá pra fazer. É verdade. A gente só precisa querer, né? Exatamente, precisa querer. Precisa querer, porque às vezes a gente Esse acha é o principal, que a responsabilidade não é nossa. Exatamente. Né? É sempre dos outros, não é nossa. Exatamente. Mas um pouquinho que a gente faz pode mudar a vida de uma pessoa. Teve um irmão missionário aqui, ele faz missão no Haiti. Ele tem 3.000 e não sei quantas crianças lá.
Gente, é fantástico o trabalho. É Meu tremendo. Deus. Daí ele tava falando isso, né? Ele tava falando, ele é da Mevan até, da igreja Mevan. Ele tava falando, o pai é nosso, o pão é nosso, e a dívida? Essa dívida é tua. Não, a dívida é nossa. É nossa. É isso. É isso. Né? E às vezes a gente acha também, a gente cobra muito, né, do poder público. Mas a gente tem responsabilidade como cidadão. Claro. Né? Não é, a responsabilidade não é só do poder público, a gente pode fazer a nossa parte também. Porque se cada um fizesse a sua parte, com certeza a gente estava vivendo uma realidade diferente. Com certeza, um mundo bem melhor, sem dúvida. Bem melhor. Mas é muito a questão do mimimi e do que alguém tem que fazer alguma coisa que não sou eu. Exatamente. Né? Alguém precisa fazer alguma coisa que não sou eu. Exatamente. É aquilo, o pai é nosso, o pão é nosso, mas a dívida é tua. Perfeita, fala perfeita. Eu achei incrível também. E é verdade? É isso. Né? Ele falou que foi isso que moveu ele, sabe, para esse trabalho. Ele se mudou com a família pro Haiti, eles moram lá. Ele mora lá. Ele mora lá, no deserto. Cada um sabe o seu chamado, né? Exatamente. Cada um sabe o seu chamado. A gente sempre teve essa veia social muito forte, né? Desde o princípio da nossa conversão. O meu marido sempre anda com uma cesta básica no carro, no porta-mala. Então, Deus fala, entrega para aquele ali. A gente para, entrega, conversa, ora, né? A gente sempre teve isso muito forte dentro de nós, né? Mas a gente imaginava que ia ser de uma forma diferente. Porque a nossa primeira formação, nós somos corretores de imóveis, a gente ia uma imobiliária, a gente fechou, largou tudo para viver isso, né? E hoje a gente é muito mais feliz. Interessante, né? Essa minha amiga, que é a missionária que indicou o pastor Ricardo, aqui, ela fala que Deus tem muito bom humor. É verdade, Deus tem muito bom humor, né? Você vê, vocês eram corretores e hoje vocês constroem casas, vamos colocar, para abrigar pessoas que precisam daquilo ali. É muito interessante como é que ele vai preparando mesmo a gente, né? Exatamente, Deus tem muito bom humor mesmo. Ela fala, porque ela conta a história dela, que ela é missionária hoje, mas ela era executiva de uma grande empresa. Imagina, ela nunca pensou nisso. Sim. Daí ela recebia essas revistinhas de missões, e missionária, ela disse que contribuía financeiramente, daí que ela falava assim, nossa, mas a vida desse povo deve ser difícil, né? Por isso que ela fala que Deus tem muito bom humor, né? A vida desses missionários, né? Já pensou? Largar emprego, largar casa, largar tudo e deve ser difícil. Daí hoje ela é missionária, é o chamado, né? Exatamente. Mas é incrível você ver, aquilo já chamou a atenção dela, ela já ajudava aquilo, né? Isso. E hoje a gente tem esse entendimento, né? Que a gente é missionário. Porque na minha cabeça, missionário é só quem ia embora. Mas, na verdade, quando a gente olha para o lado, a gente tem uma realidade aqui, debaixo do nosso nariz, que carece de missão. Olha, né? Agora tu me lembrou de uma frase do Spurgeon, que ele diz assim, todo cristão é um missionário. É isso. Se não for um missionário, é um impostor. Exatamente. Ou é um missionário ou é um impostor. Ou é um impostor. É isso Mas mesmo. todo cristão é um missionário. Exato. Exatamente. E aqui... A gente está debaixo de um único propósito. Isso. É isso mesmo. E aqui em Balneário Camboriú, né, a gente fala muito, Dubai brasileira, meu Deus, cidade maravilhosa. A gente tem quase, não chega a ser um loteamento, um lugar ali no bairro da Barra que tem 400 famílias morando e não tem saneamento básico. Então é uma realidade, assim, totalmente aquém daquilo que a gente vê. Né? Não, e do lado. Do lado. Então tem muita coisa pra gente fazer aqui nessa região. Tem muita coisa. Que loucura, né? Os campos estão brancos. Exatamente. E a terra clama pelos filhos, né? Isso. Clama pelos filhos. É o que eu falei, é só a gente ouvir e obedecer, né, Mari? Exatamente. E quando a gente faz aquilo que a gente nasceu pra fazer, é fácil. Não é difícil. Às vezes as pessoas falam pra mim, nossa, como que fica o teu emocional? E tu consegue separar? Como que tu chega em casa?
sinceramente, o meu emocional, ele vai muito bem, obrigada, porque eu tô fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer, né? Então, talvez não estivesse bom se eu não estivesse fazendo o que eu fui chamada para fazer. Se estivesse fazendo da força do teu braço, né? Da força. Ou se eu estivesse tentando me encaixar num lugar que não é meu. Exato. Né? Então, uma das coisas que eu falo para a equipe nos nossos treinamentos é se ficar pesado... Fuja porque não é o teu lugar. Não é o teu lugar. Pede para parar. Né? Né? As coisas de Deus são leves. E de fato são leves. São leves. As pessoas olham para mim e para o meu marido que nós dois trabalhamos nisso, né? Falam, como que é vocês vocês? Como vocês dão conta? Pra gente é maravilhoso. É ótimo. Eu passo a semana inteira na correria, no final de semana, a gente vai para a comunidade terapêutica. Né? A gente passa o final de semana inteiro lá porque a gente gosta de estar lá. Não é pesado, não é difícil, não é um sacrifício, não é mesmo. Quando a coisa é um chamado, é leve, né? É leve. Que tremendo, né, Mari? E é tão bom viver isso, né? É muito bom, muito bom. Eu falo, é investir no que é eterno, né? Isso. Eu falo que a gente é rico do que o dinheiro não compra. Exatamente. Sabe que ontem eu estava indo da casa pro trabalho, eu estava a pé, né? Eu adoro andar a pé, ando muito a pé. E daí eu estava pensando assim, Senhor Jesus, Tu és o príncipe da paz, né? Quanto custa essa paz? Você sentir essa paz em meio a qualquer circunstância. Isso. Imagina uma circunstância daquela que tiraria a paz de qualquer pessoa. A circunstância da pior possível. Sim. Imagina um campo de concentração. Imagina isso. Igual a Corey, né? A Corey ten Boom experienciou isso lá, né? Experienciou Jesus ali no meio daquele caos. Então, tu imagina, tu tá ali no meio daquele caos e você viver a paz ali. Que preço tem isso, Mari? Sério, eu medito sobre isso. Que preço tem isso? Exatamente. Viver a paz e a alegria que excede todo o entendimento. É isso. Então, às vezes as pessoas chegam lá e falam, ai, meu Deus, que difícil estar aqui. E se chega um agressor? Claro, a gente sofre ameaça, já fui perseguida. Sim, mas tá tudo certo. A gente não sente esse peso, porque não tem. Porque uns confiam em cavalos, outros em homens, mas nós confiamos no Senhor. No né? Senhor, exatamente. Quando a gente tem a identidade clarificada, né? Que é o que falta para essas mulheres, né? Isso. Elas precisam ser tratadas na identidade dela. Quando a gente é curado na identidade, que você vê, que você descobre, né? Que você é filha amada de um Deus Altíssimo. Isso. Aí não... Isso, exatamente. Daí vai temer o quê, né? Aí elas se tornam imparáveis, né? Porque elas já são muito corajosas. Eu falo para elas, vocês são muito corajosas, vocês sobreviveram. É verdade. Já tem um diferencial, conseguiram sobreviver. Exatamente, já são vencedoras. Já são vencedoras. A gente tem mulheres que já tinham 25 boletins de ocorrência registrados. Nossa. Já estavam no relacionamento abusivo há mais de 20 anos. Então, foram várias tentativas de assassinato dentro do relacionamento. E ainda ficou 20 anos. Olha o que é a mente. E ainda ficou 20 anos porque tinha muita ameaça. Se você for embora, eu vou atrás, eu vou te matar, eu vou matar as crianças, eu vou matar tua mãe, eu vou te achar. E muitas vezes, né, Mari, a pessoa, ela não sabe para onde correr. Não sabe. Ou quem recorrer. Não sabe. Porque assim, ó, se ela for na polícia, sabe que a polícia vai lá e ela vai ter que voltar para casa dela. E aí a coisa vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque dele vai descobrir. Claro. Entende? Então, ela não sabe que existe uma casa-alvo. Ela não sabe. Não sabe. E que lá é seguro. Por isso a importância da gente divulgar, né? Exatamente. Porque às vezes a gente é tão consumido ali pelas nossas demandas diárias que a gente não consegue fazer esse trabalho de divulgação. Na verdade, é para ser prioridade, mas quando a gente se depara com a nossa realidade, ele não se torna mais prioridade. Eu peço encarecidamente para você que está nos ouvindo. Tem essa responsabilidade, né, de divulgar isso aqui. Isso, uma responsabilidade social. Social, de enviar esse podcast para pelo menos 10 pessoas que você conhece, para isso se multiplicar, para essas 10 enviarem para mais 10, para que isso chegue nas mãos de pessoas que precisam, Exatamente. Que estão entre a vida e a morte. É isso. E muitas mulheres também, né, que vão nos escutar. A gente acolheu mulheres que não entendia que sofria violência doméstica. Para nós parece surreal, mas é verdade. Então, conforme... E como que elas descobriram?
Depois que estava no acolhimento, né? A gente acolheu... Mas como que foi pro acolhimento? O que acontece? Tem situações que os vizinhos escutam a violência, né? Podem fazer a denúncia de forma anônima e o homem é preso ali no momento em flagrante e a mulher pode ir para o acolhimento. Então, a gente acolheu mulheres assim, né? No caso dessa em específico, né? Que ela não conseguia entender a dimensão, a profundidade da violência que ela sofria. A primeira surra que ela levou foi na lua de mel. Quando ela chegou no acolhimento, ela estava com o nariz costurado porque ela tinha tomado uma mordida do agressor enquanto ela estava dormindo. Então, ela sofreu múltiplas violências durante esse relacionamento. E ela ficou conosco mais de 2 anos porque ele não parava de perseguir. Então, esse foi um dos casos mais difíceis que a gente já teve. E a gente foi desconstruindo com ela muitas questões que ela tinha, né? Ele conseguiu danificar o emocional dela, adoecer o emocional dela a tal ponto que ela não se sentia merecedora de mais nada. De tão forte que foi a violência psicológica. Então, essa mulher, assim, ela é uma vitoriosa. Ela passou no concurso público de um município. Nem fala onde que ela tá, porque Sim, ela não claro. tá mais aqui, porque ele tá solto ainda, porque ele ainda persegue, né? Mas ela conseguiu dar a volta por cima com os filhos, Uau. sabe? Teve um encontro lindo com Jesus. Ai, gente. Isso Chegou na instituição, não tinha fé, né? Não acreditava mais. Achou que estava completamente esquecida por Deus, mas ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E ele transformou ela de dentro para fora. Meu Deus. Então, hoje ela me manda foto dela fazendo mesa posta para as crianças, o café da manhã, as frutas, coisas simples do dia a dia que pra gente, a gente passa por uma mesa dessas e às vezes nem olha. Então, para ela fazer de manhã esse momento de mesa com as crianças, um devocional, sabe? É algo assim que realmente tem valor, né? Deveria ter para todo mundo, mas para quem quase morreu, né, tem um peso diferente. Meu Deus, e a pessoa que não sabia que era... Não, ela não sabia. Pensa. Ela não sabia. Ela achava de fato que ela era merecedora. Que ela sofria tudo que ela sofria. Nossa. Por conta, né, das decisões dela, do comportamento dela. E ela é uma mulher incrível, maravilhosa, inteligente, amorosa para os filhos. Eu falo para ela sempre que eu aprendi demais com ela. Ela me ensinou muito, muito. Mas onde Jesus entra, nada é igual, né? Nada é igual. Ninguém permanece o mesmo depois de ter um encontro com o Senhor. Ninguém. É impossível. Impossível. É verdade. É o que eu falo sempre às pessoas, né? Eu falo assim, queiram, desejem isso, né? Conhecer esse Cristo. Não é o que a religião fala, não é o que o livro fala, não. Queira você ter uma experiência com ele, real. Sim. Conhecer esse Cristo. Exatamente. A gente tem as parcerias com os municípios, né? A gente sabe o Estado é laico. Elas não são forçadas a nada, mas eu tenho a minha fé. Sim. E eu posso falar para elas a respeito do que eu acredito. E eu vou fazer isso até morrer. Com certeza. Eu vou falar, né, do que transformou a minha vida e a minha história. Então, é isso que eu compartilho com elas. Então, é inevitável. Aonde entra a luz, as trevas são dissipadas. É verdade. O amor dele é algo que constrange, né? Que constrange, que toma conta de tudo, né? Ninguém consegue permanecer da mesma forma. É impossível. E elas conseguem entender o valor que elas têm quando elas entram em contato com esse amor, né? Exatamente. Sabe que tem um filme do apóstolo Paulo, chama Apóstolo... Não, Paulo, Apóstolo de Cristo, né? Acho que tem no Prime. Acho que tem no YouTube também. E aí tem uma cena dele com o carcereiro, ele conversando com o carcereiro, né? E aí ele fala isso, ele vira pro carcereiro e fala assim, você já velejou? Aí ele falou, já. Ele falou assim, então, quando você veleja, que você pega assim, você vê aquela água, você pega assim na tua mão um pouco de água, aquela água ali que você está tentando segurar na tua mão é a tua vida, a nossa vida, do nascimento à morte. E o homem vive por esse punhado que está escorrendo pelas mãos dele.
Mas a vida com Cristo, para a qual eu vivo, ele disse, é todo o resto do mar. É toda a imensidão do mar. Aí o carcereiro fala assim para ele, você não acha que eu vou ser convencido? Não, e se eu não me convencer, não quiser esse seu Jesus aí? Aí o apóstolo Paulo fala para ele assim, mas eu não estou te convencendo. Não quero te convencer disso. Mas quando ele te olhar... É ele que nos escolhe. Ele vai estraçalhar, tudo vai cair. Exato. E você vai ver que você tem um lugar nele. Isso. É isso. É sobre isso, é ele. Quando ele te encontrar e te olhar e você se sentir amado por ele, tu não vai ficar igual. Não vai. Não sou eu que vou te convencer, né? Não é, e não é mesmo. Não é. Não adianta. É verdade. Não adianta. É tremenda essa cena. Não é à toa que ele escreveu 70% do Novo Testamento, né? E não foi homem nenhum, ele disse que contou, né? Ele teve um encontro real com Cristo. Ele teve um encontro real. Exatamente. E é o que a gente tem que desejar todo dia, né, Mari? É isso. Todo dia. E a gente é privilegiada, né? Eu sinto isso. A gente é muito privilegiada. Eu medito sobre isso também. Isso. É isso. A gente tem que ser imensamente grata. Exatamente. Quando a gente achar que alguma coisa é fruto do nosso esforço, a gente precisa olhar para trás, porque nada é. Tudo é graça e a misericórdia. É verdade. É o momento de se arrepender. Na hora que a gente pensar isso, é o momento de se arrepender. Tem que recalcular a rota. Recalcular a rota. Exatamente, Mari. É isso. E a gente, né, trabalhando diretamente com o ser humano, a gente vê todos os dias sinais, milagres, maravilhas. Todos os dias. Todos os dias a gente se depara, né, com o milagre de Cristo. Então, por isso que eu falo. Na vida de cada uma dessas mulheres. Muito privilegiada. Muito. Realmente não é um peso. É um presente. Você vê como que ele foi lá, pegou elas amorosamente, levou para aquele lugar. Separou. Separou. Colocou para dentro do aprisco. Como é que pode, né, gente? É isso. Que incrível, né? Muito. Tem uma coisa que eu sempre peço para ele, olhos para ver, ouvidos para ouvir. A gente precisa ter esse olhar, né? Sim. Sim. Exatamente. Senão a gente começa, é o que você falou, começa a acreditar em você, ou achar que é coincidência, ou é... Quem somos nós, né? Quem és tu na fila do pão, né? Não. A gente é pobre, miserável e nu. Isso aí, nu. É isso mesmo. É verdade, Mari. Que tremendo. A gente vai deixar o contato de você. As pessoas que quiserem tanto para ser um patrocinador do projeto, ajudar de alguma forma, né, essa ONG, ou que conheçam pessoas que precisam, ou quem estiver nos assistindo que achar que precisa. Isso. Elas entram em contato direto com vocês? Um canal fácil de acesso conosco é o Instagram, né? Eu acho importante a gente deixar o Instagram. Ótimo. Eu posso deixar meu contato também, se alguém queira me chamar no WhatsApp, né? Se tem mulheres que estão nos assistindo, né, e tem alguma dúvida, poxa, mas será que eu estou sofrendo violência? Quiser conversar, ótimo, pode me chamar também. A gente pode estar conversando um pouco a respeito disso, né? E a gente está aqui de portas abertas para auxiliar, tanto na questão da violência doméstica quanto na dependência química, né? Agora não só atendendo homens, mas atendendo mulheres também. E a gente vai estar aí, né, nas trincheiras. Amém. Até Jesus voltar. Amém. Que o Senhor capacite e derrame cada dia mais. Amém. Sobre a vida de vocês, sobre esse projeto, né? Amém. Obrigada. Até ele voltar e não precisar mais, né? Isso, isso. A gente sempre fala, nossa, ia ser um sonho não precisar prestar esse não serviço. É né? verdade. Que a gente pudesse fazer outra coisa da vida, mas né? é que eu falo, a nossa ignorância, ela não muda a realidade. Não muda. Não muda. Então, infelizmente, já que a situação é essa, já que a demanda é essa, glória a Deus por essa porta aberta. É verdade. Né? Que a gente possa permanecer, porque não é seja, fácil. Que seja uma porta do céu. Amém, né? em nome de Jesus. Amém. Que as pessoas que entrem por ali, que elas conheçam o reino e vivam esse reino. Isso, né? Exatamente.
que elas tenham um encontro verdadeiro com Jesus, né? Amém. Para que elas possam se descobrir, saber quem elas são. Exatamente. Tanto os homens quanto as mulheres. Porque os homens que estão lá também na comunidade terapêutica, quando eu vou lá e converso com eles, a grande maioria sofreu violência doméstica. Nossa. Então, para ver o que foi o resultado disso. Mas quem é ferido fere, né? Exatamente. Quem é curado cura. Exatamente. Esse agressor, ele talvez seja o mais necessitado. Exatamente. Isso. Perfeito. É isso. Tremendo, né? Então vamos deixar aqui o teu contato, o Instagram, né? O meu contato, meu WhatsApp é 47 99768 4998. E o Instagram? O Instagram é @casalvasc. Ótimo. A gente vai deixar escrito também. Né? Tá bom. Mari, muito obrigada. Imagina, Mari. eu que agradeço. Que a Senhora abençoe ricamente, Amém. poderosamente, Amém. com toda sorte de bênção. Recebo. A vida de vocês, da família de vocês, desse projeto maravilhoso. E que muito mais Ele coloque nas mãos de vocês. Amém. Obrigada. Que vocês também sejam muito abençoados, Amém. né? Que esse podcast seja um canal de bênçãos para as pessoas, né? Que eu sei que é isso que está dentro do teu coração. E eu creio que tu vai chegar em lugares que tu jamais imaginou chegar, né? Que a tua voz vai ecoar, né? Por aí, que muitas pessoas vão ser alcançadas, né? Através desse programa. Amém. Que não seja eu, que seja Ele, né? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu anjo. Obrigada. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.